esse convite com o Dante, meu professor lindo do coração, uma pessoa super iluminada, e eu sei que juntos nós podemos muito, né? E a gente pode passar o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, para ajudar mais pessoas. Então, assim, a gratidão é imensa por você estar aqui comigo e que Deus possa falar através da gente, através dos nossos estudos, do que a gente já aprendeu, dos nossos ensinamentos e ajudar mais pessoas. Muito obrigada, viu? Gratidão imensa. Como eu te disse, entrego, confio, aceito e agradeço. Muito obrigada. Eu vou me apresentar e aí eu te dou a palavra e aí você fala o que a gente começa a dar o pontapé inicial, né, Dante? Meu nome... Ah, gente, Ótimo. depois esse vídeo ele fica no IGTV do meu Instagram e ele amanhã vai para o canal do YouTube também. Então, se tiver alguma pessoa aí que não conseguiu assistir, pode assistir depois. Pedir para que vocês virem pilotos de avião, clique nesse aviãozinho que tem aí, mande para mais pessoas que vierem ao coração de vocês, que vocês sintam que são importantes, ouvirem nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né, ter essa atenção plena. Esse assunto é muito interessante. E mandem coraçõezinhos, podem mandar comentários, porque aí o Instagram ele entende que essa live está gostosa, que está fazendo sentido para mais pessoas, e aí ele distribui, né? E mais pessoas vêm aqui com a gente. Tá bom, gente? Tem uma caixinha aí do lado dos comentários, tem uma caixinha quadrada com ponto de interrogação. Se vocês quiserem mandar especificamente alguma pergunta, é só clicar ali e mandar a pergunta por ali. Porque aí ela chega aqui para mim com uma notificação e eu abro para todo mundo ver a pergunta de vocês. Porque às vezes as pessoas mandam perguntas no meio dos comentários e a gente está falando, a gente não vê todas as perguntas, tá bom? Então, para a gente não perder nenhuma, se vocês tiverem algo específico, manda por ali, tá bom? Aperta o coraçãozinho aí, pessoal. Manda o coraçãozinho para todo mundo, para as pessoas irem chegando. Tô adorando ver quem está chegando aí. É uma delícia quando a gente não está falando, aí a gente pode ficar prestando atenção, né, nas perguntas, nos comentários, é muito gostoso isso. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Dani Baense, eu sou programadora neurolinguística, trabalho com desenvolvimento do ser desde 2008. Eu fiz mestrado nessa área de recursos humanos e estratégia, fiz uma pós-graduação em marketing e venho trabalhando muitos anos com o treinamento e desenvolvimento humano. Né? Eu já fui coordenadora de treinamento em algumas grandes empresas. E aí aconteceu uma coisa comigo, que lá quando eu fazia mestrado, eu começava a fazer uma dissertação e eu esgotava aquela matéria, aquele tema e desistia do tema. Falava, não, não é esse ainda. Ia para outro. Quando eu estava no meu quarto tema, eu tive um orientador que chama Moisés Balaciano, um físico e pós-PhD em psicologia quântica. E aí ele falou comigo assim, eu até me assustei, porque ele era aquele professor barbudo, assim, bem da academia. Ele falou assim comigo, Dani, o dia que você encontrar algo que te dê muito tesão, ninguém te segura. E eu fiquei há muitos anos da minha vida procurando o que era esse algo, o que eu realmente queria fazer, que fizesse sentido para mim. Eu não queria fazer uma dissertação de mestrado só para concluir um treinamento, um curso. Eu queria fazer algo lá, desde lá, que fizesse sentido realmente. Falei, eu já estudei tanto, agora eu quero fazer algo que seja o meu desejo pulsante, que seja aquilo que me motiva, que me faz levantar da cama todos os dias. Eu quero falar de um assunto que seja meu. E aí eu venho, né, nessa questão toda. E quando foi, há 4 anos atrás, eu nunca contei isso aqui dessa forma numa live, foi até meu coração. Falar essa live é muito gostosa, porque veio ao meu coração o desejo de contar isso para vocês, que foi onde que foi o gatilho que me fez assim, agora eu vou começar o meu projeto. Eu engravidei de uma menina chamada Brunella e eu perdi essa menina. E foi um processo bem doloroso, né? Foi um processo difícil para mim, porque na época, eu tive 2 lutos, né? Que foi o da minha menina e do meu grande amor da vida, que
foi-se com aquela perda, foi junto com aquela perda, né? E aí foi aí que eu falei, não, olha, eu não vim aqui por acaso, eu realmente tenho que fazer algo que faça sentido. E eu comecei naquela época com um blog, falando para mulheres como eu, mulheres que são donas de casa, que têm filho, eu tenho um filho, né? Hoje com 17 anos, já vai fazer 18, que cuidam dos filhos e que trabalham e que cuidam delas mesmas, e com muito carinho, muito zelo. E eu queria falar para essas mulheres que elas não precisavam se masculinizar, querendo com esse tão falado empoderamento feminino, perderem a essência dela. E aí, hoje, eu trabalho ajudando pessoas a descobrirem o propósito de vida delas. Eu falo que eu ajudo pessoas a descobrirem a sua própria natureza. Aquele desejo pulsante, aquilo que faz a gente acordar todos os dias, que você vai trabalhar e você não está naquela situação do sextou, né? Chegando, eu tô doida porque chega sexta-feira. Não, o que faça ela gostar da segunda, da terça, da quarta, enfim, de todos os dias, né? E aí, por isso, esse desejo de ajudar pessoas a fazerem isso. O nome do projeto chama Humano Transcendente. E quem quiser saber mais sobre ele, aí no link da bio do meu Instagram, tem um linkzinho azul, que é um Linktree. Você clica ali e dali você consegue clicar em todos os meus IGs, canal do YouTube, canal do Telegram, inclusive. Eu convido vocês a participarem do meu canal Telegram, que eu mando áudios pequenos. O Telegram é muito gostoso, sabe, Dante? Porque ele não é evasivo, ele não é aquela coisa igual o grupo de condomínio, que fica toda hora alguém mandando alguma coisa, porque é um canal. Então, só eu que coloco matéria ali, né? E são coisas rápidas, às vezes aquela palavra que você está precisando naquele momento. E você acessa no momento que você tem vontade. Não é aquela, hoje deixa eu dar uma olhada o que foi postado, o que Daniela colocou. E eu deixo as pessoas também inteiradas da onde que eu vou estar, as lives que eu vou estar fazendo, tá? Então, convido vocês a fazerem parte do meu canal do Telegram, se inscreverem nos meus IGs lá. Tá bom? Muito obrigada, Dante. Agora a palavra é sua. Se apresenta pra gente e depois a gente começa a falar do nosso tema. Bom, quero primeiramente te agradecer pelo convite, né? Eu e a Dani, a gente se conheceu numa sala de yoga, que é muito especial, da Wellness. E nosso santo bateu de primeira, né? Eu acho que nós dois, a gente tem essa espontaneidade natural, né? A gente não força muito, a gente é a gente mesmo. Eu acho que a gente se identificou muito pela nossa espontaneidade, pela nossa peculiaridade. Eu acho que isso é muito legal. E recebi esse convite, fiquei muito amedrontado, porque eu tenho muito bloqueio de vir para as redes sociais, mas eu tive uma experiência legal e aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou bater esse papo com a Dani, acho que vai ser bacana, acho que vai ser interessante. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente trazer o que a gente sabe para as redes é algo muito importante. Antes a gente fazia o nosso trabalho na rua, né? Eu estava dentro das salas de yoga, estava nas academias, podendo compartilhar o que eu sei. Agora eu estou fazendo isso de dentro da minha casa. Como você falou, a gente acaba recebendo as pessoas dentro da nossa casa e a gente também está entrando dentro da casa das pessoas, né? Então eu quero pedir licença a todos os nossos... a todas as pessoas que estão nos acompanhando, a todos os espectadores, licença para a gente entrar na casa de vocês, para compartilhar algo que faz sentido para a gente. Eu acho que o mais importante é a gente vir aqui compartilhar aquilo que faz sentido para a gente. Como que o yoga começou a fazer sentido para mim, né? Eu era adolescente, pré-adolescente, quase adulto, né? Eu tinha meus 18, 19 anos, estava meio perdido no mundão, e aí descobri o yoga. Me apaixonei por aquela sensação que eu tinha pós-prática. Ao final de cada prática, era uma sensação muito gostosa. Ao final de cada prática, ao final de cada shavasana, eu me sentia mais completo, eu me sentia mais próximo de mim mesmo. E aquilo foi me indagando e eu fui a cada dia investigando um pouquinho mais de mim. Às vezes eu não tinha noção do meu dedinho do pé. Eu comecei a reconhecer aquele dedinho do pé. Eu não tinha noção o quão impaciente eu era. E aí eu comecei a observar quão impaciente eu era, quão agitado eu era. O yoga, ele não me levou num país das maravilhas, né? O yoga, ele começou a me mostrar coisas em mim que antes eu não via.
Eu comecei a observar coisas em mim que antes eu não conseguia enxergar. E isso foi me deixando cada vez mais presente. Eu fui conseguir terminar uma faculdade, sabe? Assim, corrido. O yoga me ajudou muito. O yoga me ajudou a tirar minha carteira de motorista. Eu tenho uma história que eu lembro que eu reprovei muitas vezes para tirar minha carteira de motorista. E aí, depois que eu comecei a praticar e a respirar melhor e a seguir as práticas do yoga diário, eu consegui passar no meu exame de trânsito, porque eu estava mais concentrado, né? Eu estava com mais atenção. E aí decidi estudar a prática. Nunca pensei em ser professor. No início, o que eu queria fazer era praticar. E decidi estudar e me aprofundar no estudo para potencializar a minha prática pessoal, né? Então, eu fiz um curso, foi muito legal. E aí comecei a dar aula voluntário. Parei de dar aula, fui embora para a Índia. Fiquei lá na Índia um tempo. Voltei, fiz um outro curso. Na Índia me apaixonei ainda mais pelo yoga, claro, porque eu percebi que o yoga não era aquilo que a gente estava vendo aqui, que o yoga ele não era apenas as posturas e os pranayamas, mas que o yoga ele estava no dia a dia. Dizem, tem uma frase que eu adoro, que não adianta você praticar yoga e não dar bom dia pro porteiro, né? Então, praticar yoga é você dar bom dia pro porteiro, praticar yoga é você ser paciente, é você se observar, é você conseguir pedir desculpa, você reconhecer o seu erro, é você se reconhecer. Eu acho que o yoga é um trabalho de autoobservação. E eu comecei a perceber os benefícios dessa prática cada vez mais em mim. E nesse ponto eu já estava dando aula de yoga. E eu comecei a ver os benefícios do yoga na vida das pessoas. Então, uma aluna vinha para mim e falava: nossa, Dante, minha dor de cabeça passou. Outro aluno vinha para mim e falava: nossa, Dante, eu estou conseguindo ir no banheiro. Nossa, Dante, estou conseguindo agora dormir melhor. Dante, estou indo bem melhor na faculdade. Nossa, meu marido mandou te agradecer, Dante, que desde que eu comecei a fazer yoga, eu estou muito mais paciente em casa. Eu falei: caraca, que coisa é essa? O que o yoga está fazendo, né? O que essa prática ela faz da pele para dentro? Eu comecei a me questionar, né? Eu sentia os benefícios, eu me sentia cada vez melhor, eu me sentia cada vez menos impulsivo, eu comecei a me sentir cada vez mais tranquilo com a minha verdade, com a minha realidade. A palavra que eu posso definir, eu comecei a ter muito mais contentamento com a vida. E aí eu falei: cara, o que é isso? E eu falei: eu quero ir mais fundo. Eu quero pesquisar mais, eu quero estudar mais. E aí eu descobri um curso lá em São Paulo que chama Anatomia Aplicada ao Yoga, do Dani Galdeano, que é um curso dentro da Santa Casa, então é um curso dentro da Faculdade de Medicina, que é Anatomia Aplicada ao Yoga. Então eles separam vários módulos. Em cada módulo eles vão falar de um sistema ou de um grupo muscular, e aí eles vão falar como que o yoga ele atua dentro do corpo físico, do corpo fisiológico, do sistema nervoso. E aí o primeiro módulo do curso que eu fiz foi sobre o sistema nervoso. E uma das aulas foi a aula Uma Mente Distraída é uma Mente Infeliz. E essa aula me tocou muito, foi com o Rui Afonso. O Rui, ele é um estudioso, ele tem um programa de pesquisa no Einstein. E ele faz pesquisas com pessoas que estão praticando yoga e vendo quais são os benefícios no cérebro dessas pessoas. E eu me apaixonei por essa aula. Eu fiquei muito boquiaberto com o que o yoga estava promovendo dentro de mim. E aí, quando você me convidou para esse bate-papo, pensei, qual tema que seria interessante? Aí eu falei: cara, eu acho que eu vou compartilhar esse tema da distração e da atenção, porque é algo que cabe para todo mundo. E muitas pessoas que têm preconceito, talvez, com a prática do yoga, por não entender o que é, ao entenderem cientificamente, talvez, o que está acontecendo, lógico que o yoga ele é muito mais vasto do que acontece fisicamente. Existe todo o cunho também espiritual, existe toda a filosofia de vida, mas hoje nós vamos bater um papo sobre fisiologicamente, dentro da gente, o que está acontecendo com essas práticas contemplativas que estão crescendo tanto hoje em dia, né, Dani? A gente vê, eu comecei a dar aula de yoga em
2013, 2014, né? E a realidade de 2013 e 2014 para hoje são duas realidades completamente diferentes. Tanto de praticantes de yoga, como de professores de yoga, como pessoas simpatizantes. E aí, quando a gente fala yoga, a gente não fala apenas do yoga de asanas, de postura, também as pessoas que estão buscando a meditação, pessoas que estão buscando o relaxamento, pessoas que estão buscando a respiração, né, que é um dos pontos mais importantes da nossa prática, a relação dessa respiração, né, a respiração que é o elo entre o nosso corpo e a nossa mente. E cada vez mais eu percebi isso acontecendo na vida dos alunos, esse efeito do que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou começar citando Patanjali, que foi uma das pessoas que escreveu textos sagrados, que codificou o yoga dentro da história, né? Então, acredita-se que Patanjali ele viveu entre o século II e o século IV antes de Cristo. Outras pessoas já dizem que ele nasceu depois de Cristo. Não tem uma data muito certa quando ele nasceu, porque antigamente as pessoas às vezes escreviam livros e botavam autores que não eram eles, ou para homenagear aquele autor, ou para dar validade para aquela obra. Então, a gente não tem muito ao certo quando foi que ele nasceu. E tem uma história muito legal que conta como que foi a história do nascimento dele, né? Porque o yoga, a filosofia hindu, eles trabalham sempre a mitologia junto com a lógica, né? Tudo é lógico e mitológico. Então, quando você ouve uma história hindu, é uma mitologia que eles vão falar, cortou a cabeça do elefante, a pessoa chegou com 8 mãos e um copo de leite, a pessoa surfa num tapete, e aí o outro tem um dragão. Só que toda essa mitologia tem um fundo lógico, né? Então, a mitologia por trás de Patanjali, uma das histórias que conta a história desse que foi um dos mestres, existem vários mestres, existem várias linhas dentro do yoga. Eu vou começar com Patanjali, e que conta que Vishnu, Deus Vishnu, estava deitado na sua serpente de 1000 cabeças. E, de repente, ele começou a se movimentar de forma muito rápida, começou a vibrar muito ali, e essa serpente de 1000 cabeças ela ficou muito incomodada. Ela se sentiu muito incomodada com todo aquele movimento. E aí ela perguntou para o Deus Vishnu, Vishnu, o que foi todo esse movimento, né? O que é isso? Ele falou que ele estava contemplando a dança de Shiva, a dança cósmica de Shiva. Então, essa serpente de 1000 cabeças, ele ficou muito interessado nessa dança de Shiva. E ao ver a devoção dessa serpente, Vishnu falou: olha, na sua próxima encarnação, você vai nascer como uma pessoa que vai ajudar muito a humanidade. Devido à sua devoção pelo Deus Shiva, na sua próxima encarnação, você vai ser um ser que vai ajudar muito a humanidade. Quando Adishesha, que é essa serpente, ele ouviu isso, ele começou a olhar para a Terra para tentar escolher quem seria sua mãe na próxima encarnação. E aí ele viu uma yogini, Gonika, que estava fazendo oferendas para o Rei Sol. E ela pedia para o Rei Sol que ela queria ter um filho, para que ela pudesse passar todos os ensinamentos do yoga que ela tinha para essa criança. Então a Adishesha foi e decidiu: essa vai ser a minha mãe. E então a Adishesha caiu nas mãos de Gonika. Então Gonika estava fazendo a prece para o Rei Sol, para o Surya, e então a Adishesha caiu em suas mãos na forma de uma pequena serpente. Então, deu-se a ela o nome de Patanjali. Pat é o caído e Anjali é as mãos em oferenda. Então, Patanjali é aquele que caiu nas mãos em oferenda. Então, Patanjali escreveu os Yoga Sutras de Patanjali, que são aforismos que explicam o caminho do yoga. E por que eu fiz todo esse contorno? Para eu dizer que lá atrás, entre século 2 e 4 a.C., Patanjali escreveu Hatha Yoga Anushasana. Então agora o yoga começa.
Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o cessar das flutuações mentais. Então, a prática do yoga começa quando a gente cessa as flutuações mentais. Então, para a gente pensar como que o yoga ele é tão antigo, tão milenar e, ao mesmo tempo, tão atual. O que são essas flutuações mentais? Essas flutuações mentais, elas são a oscilação entre o nosso futuro e o nosso passado. A gente está ali remoendo o nosso passado ou ansiando, né, com uma ânsia pelo futuro. E com a prática, as práticas contemplativas, a gente consegue chegar a um estado de yoga, que é um estado de presença. E aí isso foi dito lá atrás, século 2, 4 antes de Cristo. E agora, recentemente, 2 psicólogos, que foi muito legal que você compartilhou no seu Instagram, e era exatamente esse o nosso ponto de partida. 2 psicólogos de Harvard, eles fizeram um estudo com mais de 5.000 pessoas, e eles perceberam que o maior indicador de infelicidade nas pessoas era a distração. Eles perceberam que dentro dessas 5.000 pessoas, as pessoas mais infelizes eram as pessoas mais distraídas. E aí a gente une lá atrás. Então o yoga, ele é você se aproximar da sua verdadeira essência. O yoga é você começar a se purificar. Imagina que você usa um óculos e seu óculos está muito embaçado. Então a prática do yoga ela vai começar a limpar esse óculos, a limpar a lente desse óculos para que você comece a ver as coisas como elas são. E aí esses psicólogos, eles conseguiram se embasar teoricamente e cientificamente, né? Então, o que acontece dentro do meu cérebro quando eu estou distraído e o que acontece dentro do meu cérebro quando eu estou com a mente atenta, né? E foi percebido que quando a gente pratica yoga, a gente está estimulando a parte pré-frontal do nosso cérebro. A parte pré-frontal do nosso cérebro é a parte que vai estar relacionada com a nossa atenção, com o fenômeno atencional. Então, o que acontece? A nossa mente está, né? Nós estamos onde a nossa mente está. Nós somos os únicos seres dentro do universo que pensamos naquilo que a gente não está fazendo. Então, um leão, ele não vai pensar, nossa senhora, aquela leoa ontem me deu uma rabada, tô chateado com ela, né? O passarinho não vai pensar, né? Putz, minha passarinha ontem não veio pro meu ninho, hoje eu não vou conversar com ela, não vou bater um papo. Eles estão vivendo ali, eu preciso caçar agora, eu preciso me alimentar, eu preciso me hidratar, eu preciso voar porque tá vindo um perigo, vivendo o momento presente. Mas nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, a gente fica nessa ruminação, né? A gente fica nessa ideação, a gente fica ali na mente criando muitas coisas. Mas o que acontece? A nossa mente, o nosso corpo, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é irreal. Então, se eu fico pensando aqui coisas negativas, o meu corpo ele vai lançar uma cascada hormonal como se tivesse algo de errado acontecendo comigo. Entendeu? Então, se eu Sabe o que eu aqui... acho legal, Dante? Só te interrompendo um pouquinho. Por favor. É que antigamente as pessoas, quando falavam, a gente falava sobre isso, achavam que era misticismo, inclusive que yoga era místico também. E hoje a base do meu trabalho são as neurociências. Eu trabalho muito, eu estudo muito neurociências, né? Do que realmente acontece dentro do nosso cérebro. E tudo que você está falando faz muito sentido e tem uma explicação científica. Então, quando veio para mim também esse estudo desses 2 pesquisadores de Harvard, eu falei, meu Deus, neurociência pura. Yoga, hoje a neurociência fala da respiração, o que é respiração ativa no hipocampo, né? O que vai lá dentro da partezinha, quais são as sinapses neurais que acontecem com a respiração, com o estado de presença ou atenção plena, cada pessoa chama de um jeito, ou de presença absoluta. Então, eu acho muito lindo ver você falando isso e pensar de que realmente faz sentido biologicamente.
Sim. Então, hoje a gente consegue trazer até os céticos, né? Para esse conjunto de entendimento do que a gente está falando, olha, isso é comprovado cientificamente. Você não está acreditando que o yoga faz todo sentido, que a respiração faz sentido, então vem aqui que nós vamos te mostrar essa parte científica da coisa. Isso é o que mais me encanta, é saber que a gente pode abranger, inclusive tem uma neurocientista maravilhosa, a doutora Rosana Alves, que eu gosto muito de ouvir, que ela me puxou para uma palestra dela, a primeira palestra que eu comecei a ser super fã dela, é onde ela explica a presença de Deus através das neurociências. E é esse o título dela, né? Do que ela fala. E eu falei, meu Deus, então agora a gente pode conversar com todo mundo, com as pessoas que não acreditam que tem um ser supremo, alfa, ômega, que para cada pessoa tem um nome. A gente pode comprovar hoje cientificamente. Isso é muito gostoso. É só uma paradinha para eu fazer essa contribuição. Não, acho Mas ótimo você colocar isso. ótimo, né? Eu Acho adoro ótimo essa você parte. colocar isso, porque eu acho esse crescimento das práticas contemplativas, do yoga, da meditação, isso se dá também pelas validações científicas que a gente está tendo. Hoje o yoga ele se transformou muito em prescrição médica, né? Então, muitos médicos estão indicando yoga, estão validando yoga, muitos médicos estão praticando yoga. Então, uma medicina ocidental que antes achava que o yoga era coisa de bicho grilo, que era coisa de doidão, hoje está validando e está mandando seus pacientes, sejam pacientes psiquiátricos, sejam pacientes da ortopedia, seja paciente do sistema circulatório. Você vê que o yoga ele atua de forma positiva dentro de um ser humano. Ele é uma ciência para um ser humano. Então, independente de quem você seja, de qual seja o seu tamanho, de como seja o seu corpo, de qual época do ano você nasceu, de qual época no mundo você nasceu, se você nasceu há 3.000 anos atrás ou se você nasceu hoje, a prática ela vai ser benéfica para você por você ser um ser humano, né? Porque vai estar atuando de forma positiva no seu sistema como um todo. Olivia contribuiu, falou que yoga e oncologia é incrível. Olha que maravilha. Maravilha, você vê a prática. Então, existem muitas vertentes que vão julgar negativamente esse link do yoga com a ciência, por achar que yoga e ciência não caminham juntos, mas eu tenho visto muitos estudos muito legais que mostram que, casando essas duas coisas, a gente consegue disseminar muito mais. E eu acho que o nosso propósito tem que ser quanto mais pessoas praticarem, melhor. Quanto mais pessoas estiverem felizes consigo mesmo, melhor. Quanto mais as pessoas estiverem contentes, melhor para o mundo. Porque essa pessoa que estiver bem com ela mesma, ela vai estar bem com o próximo e vai estar bem com todo mundo ao seu redor. E isso vai ser de extrema importância para uma boa convivência. Eu vejo muito isso aqui na minha casa. Na minha casa, eu comecei praticando e depois a minha família inteira começou a praticar. E a relação interpessoal entre a gente ficou muito mais fluida. A gente conseguiu se respeitar muito mais. Isso foi muito bacana. Eu falo que minha missão de vida é colocar um pouquinho, se eu colocar um ser humano um pouco mais feliz, já ajuda, porque pode ser aquela pessoa que eu ia deparar no trânsito e que ia, né, ter um grande desafio lá, bater em mim ou acontecer alguma coisa comigo ou com outra pessoa. Então, se eu puder tirar essa pessoa desse estado mental, né, que a programação neurolinguística faz muito isso, você mudar o estado mental das pessoas, uma pessoa já ajudou bastante. Aí você tem um professor que ajuda muitas pessoas como você e outras e outras. Tem um outro estudo de Harvard também, que eu gosto muito dele, já estudei muito sobre ele, tem um artigo no qual eles começaram a colocar intuição dentro dos cursos de liderança. Então, existe hoje a intuição nos cursos de liderança como uma matéria de neurociências. E na medicina está se colocando intuição, que são tudo práticas que que o yoga ajuda muito, não é, Dante? É você aumentar faculdades mentais. São todas faculdades da nossa mente que já estão aí disponíveis para a gente, mas que a gente está se afastando cada vez mais devido a todos esses estímulos externos, né?
A gente está o tempo inteiro recebendo muito estímulo, seja muito estímulo auditivo, seja muito estímulo visual. A gente está o tempo inteiro voltado para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. E a falta desse recolhimento, quando a gente perde essa conexão com a gente mesmo, a gente não consegue acessar essas faculdades mais sutis, como a intuição, como a clarividência, que são faculdades que nós conseguimos despertar com uma prática constante de yoga. Porque o yoga nada mais é do que você recolher esses sentidos e observar o interno. Então você começa a sentir muito mais, né? Eu brinco com os meus alunos que quando a gente pratica, eu peço a eles, cara, para agora e não pensa, apenas sente, né? Porque a gente tem parado de sentir, a gente tem muito mais intelectualizado, racionalizado todas as coisas, né? E não sentido, não, a gente não tem ouvido o nosso próprio coração. Né? Porque a gente está cada vez mais distante da nossa verdadeira essência, devido a todas as tensões do dia a dia, né? Hoje, uma criança de 5 anos, ela tem em 3 meses mais informações do que um cara lá da Grécia antiga, que era um grande guerreiro, tinha por toda a vida dele. Então, é muito estímulo que a gente tem. E a gente se afastou dessa questão. Agora, eu vou te falar que a partir do momento que eu comecei a ouvir, dar mais vazão à minha intuição, né? Que essa ligação de mente com o coração, ouvir com o coração, que é o que você falou, eu fiquei muito mais poderosa. Mas Sim. eu falo de poder de decisão, de poder de mudança de estado mental, de poder de relacionamentos fluidos, relacionamentos bons, de trazer pessoas para mim que realmente fazem sentido, que colaboram com a minha vida, afastar aquelas pessoas que não faziam sentido hoje com a minha intuição, porque eu consigo sentir. E às vezes quase sempre, o sentir é sem palavras, gente. A gente se coloca sem palavras, a gente se coloca. Eu tenho um grupo massa de amigos hoje que às vezes a gente vai a rituais, a gente conversa e a gente fica olhando um para o outro, sabe? Mas não é aquela coisa estática de ficar olhando. Às vezes um pega um violão, toca uma música e a sensação é uma sensação maravilhosa de você sentir, entender o que o outro está passando, se entender através do olhar. Sim. É muito lindo e é muito poderoso, né? E o yoga me ajudou muito. E é muito simples, né, Dani? É algo muito simples, não precisa de muita mágica, não tem muita mágica, né? E hoje, mais do que nunca, eu acho que as pessoas elas estão sentindo a necessidade dessa reconexão. Então, houve um crescimento exponencial das práticas contemplativas, que são yoga, tai chi chuan, giro sufi, meditação, respiração. Todas essas práticas contemplativas, elas cresceram muito, né? As pessoas têm buscado muito mais e isso tem se tornado cada vez mais normal na vida das pessoas. Quem me acompanha lá no Instagram vai ver, ontem eu até postei uma dança, eu intitulei Dança da Natureza, sabe, Tante? Eu comecei aí, eu vou ao mar, ou às vezes eu estou aqui em casa e eu preciso fazer atividade física, eu faço o yoga, que eu faço de manhã quando eu acordo, mas às vezes eu quero fazer alguma atividade física aeróbica, alguma coisa que me dê mais... uma sensação mais de eu ter feito uma atividade forte. E aí eu comecei a fazer essa dança, que eu fiz um link com a Nataraja, com a biodança, e eu sinto os elementos da terra, né? Os elementos da terra, água, fogo e ar. E aí eu começo a fazer uma dança que não tem passo, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer e só sinto. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu fico exausta depois que eu faço aquilo, porque é uma reconexão de você ouvir a natureza, você deixar a natureza fazer sentido na sua vida. É uma meditação ativa muito gostosa. Depois vocês até deem uma olhadinha lá, que eu chamo de minha dança da natureza. É reconhecer a natureza em nós, né? Eu acho que é esse que é o e sentir a força, né? Você sentir que você é a água, você é a terra, você é o ar, você é o fogo, você é composto dos elementos, né? Tudo que há na natureza, tudo que há de disponível na natureza está dentro de você. É você se perceber esse microcosmo dentro desse macrocosmo energético, parte total desse universo. Todo o universo está dentro de nós, né? Eu acho que
Essa que é a proposta do yoga, esse que é o grande boom, é quando você percebe que, na verdade, você é a natureza, você é os elementos. E ao fazer todas aquelas práticas, todas aquelas técnicas, nada mais é do que você se conectando com os elementos que estão dentro de você. E aí você desenvolver esse equilíbrio dos elementos dentro de você, aí você entra num estado de calma e de tranquilidade. Você para de ficar transitando entre esses dois extremos e você encontra o seu equilíbrio. E aí, vamos voltar para as nossas práticas contemplativas, né? O que acontece numa prática contemplativa, né, Dani? Qual que é o X da questão? É a atenção sustentada com relaxamento da lógica. Então, é você estar com a sua atenção plena em algo, sua atenção ali, você focado em uma coisa, sem ficar racionalizando, analisando, julgando, criticando, na expectativa do que aquilo vai ser. Então, todas essas práticas, seja ela de respiração, seja você ficar numa postura com os braços abertos, seja você sentar com os olhos fechados, é você estar treinando a sua atenção sustentada, é você estar treinando a sua concentração. Isso é muito legal. Por quê? Quando você começa a treinar a sua atenção, quando você começa a treinar a sua atenção sustentada, você vai estar estimulando a parte pré-frontal do seu cérebro, que é responsável pelo fenômeno atencional. O que acontece? Quando você está com a parte pré-frontal do seu cérebro ativa, estimulada, você consegue selecionar o que você vai processar ou não. Então, o que acontece? As pessoas acham que elas vão começar a praticar yoga ou vão praticar meditação e elas vão parar de pensar besteira, vão parar de ter pensamentos negativos, não vão pensar em nada. Eu não acredito nisso. Na verdade, esses pensamentos, a mente ela vai continuar trabalhando, né? Os pensamentos eles continuam vindo. É como você vai se relacionar com esses pensamentos. E a partir do momento que você está fazendo técnicas de concentração, quando o pensamento chega, eu não vou absorver esse pensamento, eu vou deixar esse pensamento passar. Eu não vou agarrar esse pensamento e processar ele. Porque qual que é o grande problema da mente distraída? O pensamento passa, eu pego o pensamento e eu começo a processar aquele pensamento. Então, vamos dizer, eu peguei aqui a maçã, aí eu vou maçã. Nossa, meu vô me deu uma maçãzada na cabeça. Nossa, eu machuquei minha cabeça quando eu era pequeno. Nossa, mas quando eu era pequeno eu adorava rio. Nossa, eu lembro do rio quando alguém se afogou no rio. De repente, você montou um pensamento todo catastrófico em cima de uma maçã, mas se você está com a mente atenta, com a mente focada, você vai poder pegar a maçã. Maçã é simplesmente uma maçã. Eu vou comer essa maçã e eu não vou ficar desenvolvendo e processando aquele pensamento. E aí, o que acontece? Quando a parte pré-frontal do nosso cérebro ela está ativa, quando ela está estimulada, ela vai estar estimulando outra região do nosso cérebro que é responsável por sentimentos positivos. Entendeu? Pelos pensamentos positivos. Então, quanto mais atento você ficar, mais você vai ativar uma região do cérebro que vai estar estimulando endorfinas, que vão estar estimulando neurotransmissores que vão te fazer você se sentir bem. E o contrário é quando você está muito distraído, você vai estar processando todo o pensamento que entra. Isso você vai entrar no seu eixo HPA, que é um eixo neuroendócrino. Então, o pensamento vai vir. Então, vamos dizer, você está com medo do seu chefe, né? Se sua mente é uma mente atenta, você vai falar assim, cara, eu só estou com medo dele, deixa isso passar. Mas se você está ali muito distraído e esse fenômeno atencional está fraco, você vai... Meu chefe, nossa, meu chefe, ele vai me demitir amanhã. Meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo semana passada? Eu não devia ter feito aquilo semana passada. E você começa a entrar num processo de culpa, você começa a entrar num processo de negatividade, e esse medo que você tá do seu chefe, ele vai desencadear uma cascada hormonal que você vai ficar muito mais estressado. E aí, quanto mais estressado você fica, mais pensamentos catastróficos você tem. Quanto Porque é mais biológico. Porque você começa a produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse. E também tem uma outra questão que a gente chama que é a lei da atração.
que hoje é cientificamente comprovada também. E você faz a sua realidade. Então, quanto mais pensamentos negativos você tem, você vai fazer com que aquilo aconteça. Porque o nosso cérebro, como o Dante falou lá no início, não distingue o que é passado, presente e futuro. Então, você está pensando, você já está construindo esse medo hoje. Ah, é meu chefe, ele pode me demitir. Realmente, você pode estar construindo o seu futuro através de um pensamento desatento hoje. Sim, porque você vai começar a criar alguns padrões de comportamento e aí começa a entrar na própria autossabotagem. Às vezes você mesmo vai fazer com que seu chefe te demita, porque você está pensando ali o dia inteiro naquilo e a sua reação ela vai ser de acordo com o que você pensa. Você vai agir de acordo com o que você pensa. O seu pensamento ele vai direcionar a sua ação, né? E aí, quando a gente está com a mente atenta, o que acontece? Quando eu estou com a minha mente distraída, eu estou acumulando muitas tensões, tanto físicas, como mentais, como emocionais. Quando eu tenho essas tensões no meu corpo, eu estou ativando o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso da luta e da fuga. Da luta e fuga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar pronto para lutar e eu vou estar pronto para fugir. Então, qualquer coisa que alguém vier falar comigo, eu vou estar sem paciência, eu vou dar uma patada na pessoa. Entendeu? Eu não vou ver a realidade como ela realmente é. Eu estou vendo a realidade de um ponto de vista de uma pessoa que está correndo ou lutando. Quando eu começo a trabalhar as práticas contemplativas, eu começo a desenvolver um equilíbrio no meu sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. E quando eu estou funcionando no meu sistema nervoso parasimpático, eu começo a ver a vida como ela realmente é. Aquela maçã que antes era um trauma de infância para mim, começa a se transformar em uma maçã. Eu começo a ver a vida como ela realmente é. Eu começo a sair desse processo de paranoia, de pensamentos catastróficos, e eu começo a ver a realidade como ela realmente é. Exatamente. E sobre isso a gente fala muito assim, de que a crítica, por exemplo, pessoas que têm costume de criticar umas às outras, né? Ou dar palpites, né? A crítica, palpite, fala muito mais de quem está dando fazendo essa crítica do que quem está sendo criticado, né? Outro dia... São projeções, né? Projeções. Outro dia eu estava... Pois é, eu estava pensando sobre isso, e eu já passei por isso muitas das vezes também, é que eu tinha um costume, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa, e a pessoa fala alguma palavra, tem algum erro de português, eu tinha a vontade de... Às vezes eu não conseguia prestar atenção em outra coisa, eu só pensava no né, ou vícios de linguagem da pessoa, e eu queria corrigir. E um dia fizeram isso comigo. Quando fizeram isso comigo, eu pensei, meu Deus, mas por que essa pessoa tem tanta essa necessidade de corrigir o outro? Tem alguma coisa nela que não está bem arquitetado ali. E eu comecei a trazer as memórias de que eu também fazia isso. Então, eu também tenho essa necessidade, porque como eu me cobro muito, eu acabo cobrando as outras pessoas. E tem uma ferramenta da programação neurolinguística que a gente fala sobre a intenção positiva. Intenção positiva, Dante, quando a gente começa a entender, é libertador. É imaginar que tudo que fizeram com você, ou que você fez com alguém, teve uma intenção positiva. Inclusive, por exemplo, o cara foi lá e quis assaltou um banco. Qual era, parar para pensar, qual que era a intenção positiva dele? A intenção positiva era ganhar dinheiro. Para ele, aquilo não era ruim. Para ele tinha aquela intenção. Inclusive, até as pessoas que tentam suicídio. Elas têm uma intenção positiva que é de tirar a dor delas e não a vida. O sofrimento que elas estão passando, que elas não estão conseguindo suportar. E tem uma ferramenta que a gente faz de ressignificação do passado, e quando a gente está falando de atenção plena, porque às vezes a pessoa olha uma coisa, por exemplo, eu olhei uma flor, uma pessoa vai olhar aquela flor e falar, que linda, nossa, eu lembro quando eu ganhei neném, me trouxeram várias flores. Outra pessoa vai falar, nossa, eu lembro do enterro da minha avó, da minha mãe. Né? E a mesma flor pode ter significado através dos mapas mentais, que a gente fala que mapa não é território, cada um tem um mapa, né? E aí você vai lá, por exemplo, numa ressignificação de passado, que a pessoa tá passando, né? Alguma coisa ruim, pensou numa maçã, pessoa, você já foi aí, já deu continuidade. Você volta lá no passado,
para pensar qual que era a intenção positiva daquela pessoa que estava fazendo algum mal para você, entendeu? Depois você pega essa intenção positiva e vai para cada pessoa. Não, ó, você vai... A pessoa que mais te magoou naquele momento é a que você deixa por último, né? Você vai a que menos magoou, não sei o quê, vai passando por todas as pessoas que estavam naquela cena. Então, você volta na cena. Depois, você vai lá e chega na pessoa que mais te magoou. Aí você já vai vendo que você já vai quebrando várias barreiras, tentando entender o que ela estava fazendo de bom naquilo. Para ela, tá? Pode não ser para você. Aí, no final, você chega na sua. Quando você chega na sua, fala, ó, por exemplo, aquela pessoa fez aquilo comigo porque ela queria ter muito poder, né? E aí você pensa, mas em alguma vez na minha vida eu quis ter muito poder? Eu também já fiz isso com outra pessoa, que foi o que eu fiz comigo nessa ressignificação de entender por que a pessoa criticava erro de português da outra. E eu pensei, eu também já fiz isso. E aí você começa a liberar o perdão. Depois você vai liberando o perdão e aí você ressignifica no seu presente, no seu futuro, já imaginando você com algo que você precisava daquilo naquele momento. Olha, eu precisava de ter tido coragem para poder ter passado por aquela situação e não ter ficado traumatizada, enfim, né? Porque hoje eu lembro sempre dessa situação. Qual era o sentimento que eu precisava ter naquele momento? E aí você traz para você, se é coragem, por exemplo. Você vai se imaginar depois no futuro, você é uma pessoa com coragem. E a imaginação você pode fazer para que você mude a sua realidade voltando para o seu estado presente. Então, existem muitas técnicas para a gente poder ressignificar, sabe? E viver no presente plenamente, viver um presente mais atento, mais concentrado, sem a gente ter que ficar voltando sempre no passado, porque excesso de passado traz depressão e excesso de futuro traz ansiedade, né? E que é tudo fisiológico, e que está tudo acontecendo da pele para dentro. É tudo uma questão hormonal que está acontecendo exatamente lá, na hora que você está tendo aquele pensamento, se você vai alimentar aquele pensamento ou não. E aí que entram as técnicas, as práticas contemplativas. É te dar uma base para você não alimentar aqueles pensamentos, não processar aqueles pensamentos. E fazer, quando você está no presente, porque o que acontece? Quando você está no presente, nada te falta normalmente. As preocupações, elas são muito poucas, né? As preocupações, normalmente, elas são apenas questões mentais que nem existem, nem são palpáveis e nem são tangíveis. Muito das nossas preocupações, elas são apenas questões que estão ali dentro da nossa mente, passando, que na verdade nem existe. Como você disse, às vezes a gente acaba construindo e fazendo com que aquilo se manifeste, algo que nem na verdade se manifestaria se não fosse o poder da minha mente me levando para aquele lugar, né? E aí as práticas contemplativas, elas vão trazer para a gente uma sensação de prazer e contentamento muito grande. Isso hormonalmente falando. Porque a gente vai estimular, né, a ativação do córtex pré-frontal, vai uma região que é chamada de núcleo arqueado, que é responsável por estimular a hipófise e produzir as endorfinas. Então, são aí sensações de bem-estar que vão ter. E endorfina, serotonina, dopamina, são neurotransmissores que a gente é apaixonado. São neurotransmissores. Que a gente é apaixonado. E que a gente, com as práticas contemplativas, a gente consegue fazer com que haja um equilíbrio aí no nosso sistema. E uma das formas da gente fazer, das mais simples, né? Uma professora que eu gosto muito, que é a Lerita, ela fala que é o nosso mantra sagrado, né? Qual seria o nosso mantra sagrado? Nosso mantra sagrado é a nossa respiração. Como que com uma respiração consciente a gente consegue fazer todo um equilíbrio fisiológico? Como que a nossa respiração ela está diretamente conectada com a nossa atividade mental? E aí eu volto lá no Patanjali, porque Patanjali, lá naquele livro, lá naqueles aforismos que ele escreveu nos Yoga Sutras de Patanjali, no século II, entre 2 e 4 a.C., ele fala que um dos motivos da agitação da mente é uma respiração incorreta.
Então, nas práticas contemplativas, a gente tem uma tendência a levar a nossa respiração para uma respiração mais calma, mais profunda, uma expiração mais longa. E isso vai fazer com que as oscilações da mente, elas diminuem. Que o nosso processo mental ele seja desacelerado. E quanto mais a gente vai acalmando essa mente, acalmando a respiração, mais eu vou limpando as lentes daquele óculos que estavam embaçadas. Mais eu consigo ver a realidade como ela é. Mais eu consigo me aproximar de quem eu realmente sou. Porque eu fico muito no passado e no futuro e eu esqueço da minha verdadeira essência. Eu paro de me escutar. Eu paro de escutar o meu coração. E eu começo a agir de acordo com a minha mente. Só que eu não sou a minha mente, né? A minha mente, ela tá aqui o tempo inteiro me pregando peças para me tirar do que eu tenho de mais precioso, que é o momento presente. Então, a minha mente, ela vai estar o tempo inteiro brincando comigo. E as Nós nossas somos, práticas... né, Dante, 95% inconsciente e só 5% consciente. Consciente. Exatamente. E aí, dentro... Eu sou apaixonado pelas práticas. E dentro da prática, a gente vai conseguir acessar o nosso subconsciente e a gente vai conseguir tratar nossos samskaras. O que são os nossos samskaras? São as impressões que a gente vem acumulando dos traumas de vidas passadas e dessas vidas. Coisas que vão ficando impressas dentro da gente. A partir do momento que eu tiro um tempinho para me observar, a partir do momento que eu tiro um tempinho para me perceber, isso começa a vir à superfície e eu olho com um olhar compassivo para as minhas questões. E aí eu consigo resolvê-las. Porque o grande problema é o quê? Eu fico negando e reprimindo tudo aquilo e aquilo só vai se enraizando cada vez mais dentro de mim. Aquilo vai se transformando num hábito, aquilo vai se transformando num traço na minha personalidade, aquilo vai se transformando num trauma. E aí, a partir do momento que eu começo a trabalhar a minha atenção plena, quando isso vem à superfície, eu consigo observar, mas eu não vou processar mais. E aí eu começo a dissolver. E aí eu começo a fazer essa limpeza, eu começo a fazer toda essa purificação que começa no corpo físico, mas que vai acessando o nosso corpo mental, vai acessando o nosso corpo espiritual e aos pouquinhos essa prática vai se transformando em algo natural que eu levo para o meu dia a dia. Porque a gente brinca que a gente pratica yoga 1 hora do dia para as outras 23 horas do dia. O mágico da história é você levar a prática do tapetinho para casa. É você levar a prática para o restante do seu dia, né? Pro dia a dia. E não apenas para aquele momento que você está ali sentado no seu tapetinho. É o que você aprendeu naquele tapete que você consegue levar para o restante do dia. Delícia. Tem uma ciência, Dante, que eu também amo, sou apaixonada, chama epigenética. Ela anda muito ligadinha com a neurociências, né? E a epigenética, ela fala que como a gente traz traços como, por exemplo, diabetes, a hipertensão das nossas gerações passadas, nós trazemos emoções também, marcas emocionais de até 6 gerações passadas. Então, você pode trazer depressão, ansiedade, vários traços emocionais e que ficam marcados no nosso corpo. Né? Ficam lá, ficam estampados no nosso corpo. Então, a gente viver esse presente, estar nesse momento presente e ir ressignificando para a gente não ter que veio esse sentimento de depressão que pode até nem ser seu. É isso que a epigenética fala. E você realmente dá vazão àquele momento. O presente é tão lindo e ele é presente, ele já tem esse nome lindo, né? Parece clichê a gente falar isso, mas o presente tem esse nome... Gostoso, é um clichê gostoso, é válido. É um clichê gostoso, porque ele é o presente, porque eu estava numa prática um dia desse e me veio muito uma preocupação que eu tenho de vida, assim, a gente que é mãe tem algumas preocupações com os filhos, né? E aí, o que vinha para mim o tempo inteiro era assim, não se preocupe, seja feliz agora.
seja esse momento que você está passando agora, porque o futuro ele vai se resolver. E aí agora, direto eu estou aqui trabalhando, eu paro tudo, vou, coloco uma música, chamo ele, a gente dança, que a gente está em casa o tempo inteiro, e a gente dança, e a gente se abraça, e a gente fala eu te amo. E eu fico imaginando como que vai ser o nosso futuro, já que a gente está vivendo um presente tão lindo. Né? E antes eu parava e eu ficava tão preocupada com o futuro que eu não dava a importância que o presente tinha que ter, né? Eu deixava E a às vezes vida começa a escorrer pelas suas mãos, começa, eu né? deixava de dizer para ele que eu amava ele naquele momento, porque eu estava preocupada com o futuro dele. Só que o futuro dele também a gente não tem controle, nem com o meu daqui uma hora, daqui a 10 A gente não minutos, tem quanto controle de mais nada, né? dele. A gente não tem controle de nada. De nada. Então é muito lindo a gente poder usar essas ferramentas, né? A ferramenta do yoga para a gente começar a dar essa vazão e essa importância que o presente tem na vida da gente, né, E Dani? se entregar ao divino, né? Eu acho que dentro do yoga a gente começa também a ter uma confiança de que nada nos faltará, né? Que o divino ele está ali cuidando para que tudo flua, né? E que os percalços da vida eles estão aí. A gente vai sofrer mesmo, porque a gente veio aqui para crescer como seres humanos e a gente veio para crescer como espírito. Então os percalços eles estarão aí para serem vividos. A gente veio aqui, não veio para uma Disneyland, a gente não veio para um parque de diversão. A gente veio aqui para aprender, para evoluir.